Boa noite, galerinha. Vamos começar mais uma aula de física. Na aula de hoje a gente vai começar a retomar as conversões de unidades de medida de temperatura. Então, as unidades de medida de temperatura são três que a gente conhece. A de graus Celsius, que nós somos acostumados a usar. A de graus Fahrenheit, que alguns países, como os Estados Unidos, usam. E a de Kelvin, que nenhum país usa, mas ela é a unidade padrão de temperatura na tabela do Sistema Internacional de Medida. Então vale lembrar que os pontos referências das escalas elas são proporcionais e os pontos são de fusão e de vaporização, o qual a substância é água. Então a água abaixo de 0 graus Celsius é gelo, estado sólido. Acima de 0 graus Celsius, que é o início da escala, passa ao estado líquido. E até 100 graus Celsius, o qual muda o estado líquido para vapor. Então, 32 graus Fahrenheit lá nos Estados Unidos corresponde ao nosso 0 graus Celsius. E o 272 graus Fahrenheit lá nos Estados Unidos corresponde ao nosso 100 graus Celsius. O menos 273, quer dizer, o 0 Kelvin, que é o nosso menos 273, é o zero absoluto, certo? Então vamos começar aqui, ó. Lembrando que o grau Celsius e graus Fahrenheit tem o graus, o Kelvin não tem, e tem essa bolinha aqui, e que todas são letra maiúscula por se tratar de físicos, né? Seu nome próprio. Então vamos começar então a deduzir as fórmulas. Por exemplo, eu quero converter graus Celsius para Kelvin. Que fórmula que eu uso? Vamos começar a deduzir as fórmulas então. Então aqui no grau Celsius começamos o grau Celsius menos o início da escala, que é 0. Sobre o tamanho da escala, se é de 0 a 100 graus, o tamanho corresponde a 100. Então a gente tem essa representação aqui. No graus Fahrenheit, a gente tem um graus Fahrenheit menos o início da escala, que é 32. Certo? Sobre o tamanho da escala, se começa no 32 e vai até 212, o tamanho é 180. E na última escala é o Kelvin menos o início, que é 273. E o tamanho da escala, se começa no 273 e vai até 373, a diferença é de 100. Então vale lembrar que a gente está trabalhando aqui com frações, então isso aqui é sobre 100. Esse do graus Fahrenheit também é sobre 180 e esse outro aqui também é sobre 100, certo? E agora a gente pode começar a deduzir as fórmulas. Então é o seguinte, se eu quero transformar uma temperatura em graus Celsius para Kelvin ou vice-versa, que fórmula que eu uso? Então eu vou pegar isso que está aqui em cima, ó, e vamos trabalhar essa fórmula. Então graus Celsius menos o início, como o início é 100, então eu não preciso, como o início é 0, eu não preciso colocar, igual a escala de Kelvin, que é Kelvin menos 273. Menos 273, certo? Embaixo do grau Celsius vai o 100. Embaixo aqui do Kelvin vai o 100. Como está aqui, ó. A única diferença é que eu coloquei igual entre eles e tirei o 0, certo? E como que vai resultar isso? A gente tem como simplificar essa equação. A gente tem como simplificar ela. Então ela vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Graus Celsius. Embaixo, tanto do grau Celsius como do Kelvin é 100. Então eu simplifico os dois 100 por 100, que fica 1. Então não precisa colocar nada embaixo. Fica graus Celsius igual Kelvin menos 273. Então aqui a gente já tem uma fórmula. Toda vez que o enunciado te dá a temperatura de Kelvin e quer saber em graus Celsius, é só você fazer isso. Pegar a temperatura de Kelvin menos 273 e já achou a temperatura de graus Celsius. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu pego esse menos 273 e passo para cá, fica graus Celsius mais, porque passou o sinal da igualdade, passa somando, 273 igual Kelvin. Então essa outra fórmula eu uso quando o exercício te dá a temperatura de graus Celsius e quer em Kelvin. Então essa fórmula aqui é para quando você quer achar o grau Celsius e o enunciado te deu Kelvin, e aqui o contrário, certo? Vamos ver mais outras fórmulas agora.
a gente vai trabalhar esse aqui, ó, graus Celsius em relação a graus Fahrenheit. Então a gente tem 1 grau Celsius menos 0, que é igual ao graus Fahrenheit ali, que é o graus Fahrenheit. Isso é uma proporção, né? Menos 32. Embaixo da escala Celsius a gente tem o 100. Da escala de Fahrenheit a gente tem o 180. Então o que eu fiz? Peguei essa escala e igualei essa outra aqui, certo? Então como vai ficar? Perceba que aqui é 100, 180. Não dá pra gente cortar como a gente fez aqui, ó. Então aqui eu tenho que simplificar. Então eu simplifico tanto 100 quanto 180 por 20. Eu vou dividir tanto 100 quanto 180 por 20. Certo? Vou simplificar aqui. Estou simplificando. Então vai ficar assim, ó. Graus Celsius. O 0 não precisa aparecer. Igual graus Fahrenheit. Menos 32, em cima não acontece nada. Sobre, como eu simplifiquei 100 por 20, fica 5. E do outro lado, 180 por 20 fica 9. Então vale lembrar, né? A gente não pode esquecer que tanto aqui é uma fração e aqui também é uma fração. Então a gente tem que fazer a divisão. Então aqui ficou a nossa fração, a nossa fórmula resposta que a gente vai usar toda vez que eu quero converter graus Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Então eu uso essa fórmula aqui, ó. Então o que a gente aprendeu aqui nessa aula? A gente aprendeu o quê? Quando eu tenho uma temperatura de graus Celsius e quero converter para Kelvin, eu uso essa fórmula aqui, ó. Certo? Quando eu tenho uma temperatura de Kelvin e eu quero converter para Celsius, vamos só retomar. Quando eu tenho temperatura de Kelvin e eu quero converter para Celsius ou vice-versa, eu uso essas duas fórmulas aqui. Agora, quando eu tenho uma temperatura de Fahrenheit e eu quero achar em Celsius, ou eu tenho Celsius e quero achar em Fahrenheit, daí eu uso essa outra fórmula aqui, ó. Então são duas fórmulas bem importantes que eu uso. E de graus Fahrenheit para Kelvin e vice-versa a gente não usa muito. Ok? Então essa foi a aula de hoje. Obrigado.